E hoje quero visitar com você o Antigo Testamento. Toda a Bíblia é a revelação de Deus a nós. O Antigo Testamento é o início e aquela sequência de revelação gradativa, progressiva de Deus, até que chega no Novo Testamento e ele vem pessoalmente a nós em forma humana, em carne, na pessoa de Jesus. Então conhecemos a Deus, observando a sua criação, mas conhecemos a Deus, o seu coração, a sua mente. Conhecemos a verdade que está nele, lendo a sua palavra. E eu quero convidar você a ler em 2 Crônicas, capítulo 34. A partir do verso 14. Esse é um texto narrativo, então não vamos ler todo o texto, porque ele é grande, mas vou fazendo menções de partes desse capítulo, mas eu quero ler, dando os destaques agora em 2 Crônicas, capítulo 34, verso 14 até o verso 21. Num gesto de demonstrar, assim, muita reverência à palavra de Deus, coloque-se em pé se você pode. Para que você acompanhe, mais uma vez eu digo, 2 Crônicas, capítulo 34, a partir do verso 14. Diz o texto que enquanto se retirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã, então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório dizendo: tudo que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. E o escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Quando o rei Josias ouviu as palavras da lei, rasgou as suas roupas. Então deu ordens a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, e a Abidom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel e Judá, a respeito das palavras deste livro que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é poderosa. Ela ilumina o nosso entendimento, ela ilumina o nosso caminho, ela revela o Senhor, ela é espelho que revela quem nós somos, os nossos defeitos, falhas, mas ela revela o amor do Senhor em Cristo Jesus. O teu Espírito Santo que inspirou esse texto, esse livro sagrado, seja ele a iluminar o nosso entendimento. Fala, Senhor, convença, responda, console, que a tua palavra então cumpra o seu papel nesta hora. Nós pedimos com temor e gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém. Tome o seu lugar e vamos meditar nessa porção do livro de Deus. Vocês perceberam que esse texto é narrativo, que tem uma parte anterior e tem uma continuidade. Eu destaquei esse texto, mas eu quero situá-lo dentro de um quadro maior. Mas creio que ficou evidente nesse texto o lugar do livro de Deus. Ora, que livro de Deus é esse? Que livro da lei? Para aqueles daquela época, era uma parte apenas do Antigo Testamento. Era o que eles possuíam. Provavelmente o Deuteronômio, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou talvez aqui fosse até uma parte dele, talvez Deuteronômio. Mas aqui ficou claro o livro de Deus, o livro da lei. Hoje nós temos o livro de Deus completo. Temos a Bíblia Sagrada, temos esse livro maravilhoso.
E por mencionar a centralidade no texto desse livro, é que eu quero falar exatamente para o seu coração sobre o lugar do livro de Deus das nossas vidas. A centralidade da palavra de Deus que precisa estar no coração de todos nós. Este é o relato de Josias, rei Josias, e o livro da lei. Preciso falar um pouco de Josias. A gente nota claramente o poder dessa palavra na vida daquele jovem rei. Que poder, que impacto teve ao ouvir a leitura. O rei rasgou as suas vestes num gesto de quebrantamento, de humilhação, num gesto de voltar-se para Deus quebrantado, com muito temor, só de ouvir a leitura de uma porção daquele livro da lei. Quando esse livro, com o seu poder, essa palavra revelada de Deus a nós, quando é aplicada na nossa vida, na vida de um rei, na vida de um povo, todos esses são transformados. Talvez você conheça, ou talvez seja essa história da sua vida em que você mudou de vida, em que você se voltou para Deus apenas com a leitura desse livro sagrado. Tem um amigo pessoal, que a história dele na sua juventude, num drama muito grande, ele encontrou uma Bíblia no balcão da padaria daquela cidade. Ele disse, mas de quem é essa Bíblia? Alguém deixou? Eu posso levá-la para mim? Pode levar. Alguém está aí há alguns meses e ninguém pega, o dono não aparece. E levou, e leu aquele livro. E aí, lendo e conhecendo Deus, a revelação de Deus, ele teve uma experiência pessoal com Deus e resolveu, no seu coração, admitir os seus pecados e seguir a Jesus. E faz isso até hoje, e hoje ele é um pastor. É o poder dessa palavra revelada na vida de um indivíduo, de uma família, de uma nação inteira. Isso é bom para nós hoje, é relevante? Claro que é. É só observarmos a sociedade, o que ocupa o coração da sociedade, o comportamento da sociedade. Se há espiritualidade, se há carnalidade, onde está o interesse das pessoas, como as pessoas se relacionam, onde estão colocando a sua energia, o seu pensamento, os seus investimentos. Deus parece que está ficando cada vez mais fora da história dos indivíduos. Felizmente, aqui há um grupo, e nós não somos uns poucos aqui. Pelo mundo afora, tem muita gente vivendo ainda no temor de Deus, crendo na existência de um Deus pessoal, perfeito, invisível, mas que é real, que criou e sustenta todas as coisas. E Ele não desiste de nós, como nós cantamos, um Deus tão grande, mas ainda assim nos ama. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passará, ela é eterna. E você está diante de um livro sagrado. E hoje você pode tê-lo no seu celular, no seu tablet, no seu computador, você pode tê-la bonita ou com uma capa simples. Você pode ter uma Bíblia de estudo que deve pesar uns 2 quilos, alguns pedem, né? Essa semana comprei mais de 2 Bíblias de estudo pesadíssimas, das mais caras, mais de R$400. Claro que quem compra comigo tem desconto, porque eu compro pela igreja. Mas você pode ter uma Bíblia na sua mão por R$10, numa composição, um material simples. A Bíblia está muito e muito acessível. Deus não ficou escondido, Ele não quer ficar escondido, Ele se revelou, e se revelou numa linguagem que todos nós podemos ter e entender o porquê estamos aqui, como que é esse mundo, por que ele existe, por que há sofrimento, por que há morte, o que vem depois, por que existimos. Que livro maravilhoso, mas se ele fica fora das nossas vidas, do nosso coração e mente, se não praticamos, não contribuímos de maneira significativa para o bem-estar da sociedade, perdemos então o melhor de nós. Eu quero chamar a atenção, talvez você seja um leitor ávido da palavra de Deus, talvez você leia um pouquinho só durante a semana. Eu quero dizer para você, nós precisamos colocar esse livro como central da nossa vida. Ele vai tratar das nossas emoções, vai tirar nossas dúvidas, Ele vai nos apontar a esperança do nosso futuro, Ele vai nos apresentar a Deus de forma clara, suficiente, não na totalidade, porque Ele é infinito e eterno, mas o suficiente para crermos nele, amá-lo, reverenciá-lo, obedecê-lo, viver em santidade, em temor a Ele. Isso fará um bem muito grande a nós.
Estamos aqui diante de um rei novo, como você vai perceber, mas só de ouvir a leitura do livro da lei, ele sentiu-se no coração um grande pecador e entendeu o momento em que ele e o seu povo está vivendo, um risco muito grande, porque o reino do norte, o povo de Deus se dividiu depois de Salomão, reino do norte e reino do sul, Israel e Judá. O reino do norte já não existe como nação, não tinha mais capital, Samaria já havia sido destruída. O império assírio chegou assolando tudo e levou a maior parte daquelas pessoas para distante e misturou gente daquele mundo que estava sendo dominado pelos assírios e trouxe muita gente para aquela região. E Judá agora é o próximo. Josias, um jovem rei, ele está agora vivendo um tempo de muitos perigos. Perigos externos e perigos internos. Muitos do seu povo se paganizaram, adoravam todo tipo de divindades, debaixo das grandes árvores, no alto dos montes, na beira dos rios, e isso estava também dentro das casas, pequenos ídolos, os ídolos familiares, assim chamados. Algumas divindades dos povos pagãos estavam sendo trazidas e adoradas e servidas dentro do território da Terra Santa, da Canaã, a terra prometida de Deus ao seu povo. Isso foi cíclico em toda a história do povo de Israel no Antigo Testamento, e agora Josias. Alguma coisa havia acontecido, e ele está então agora sendo impactado pelo livro da revelação de Deus. Só o poder dessa palavra revelada e aplicada é que transforma o ser humano. Acredito que a maior parte das pessoas aqui tem a certeza disso. Foi a palavra, foi esse Deus, foi o Espírito Santo que atuou na minha mente, no meu coração e me convenceu. É esse Jesus que marca a minha história entre antes e depois de conhecer Jesus. Mas, queridos, isso não é uma coisa pontual. Isso é uma coisa constante, perene, precisamos estar o tempo todo nos apropriando desses ensinamentos, praticando, crendo nessas promessas, fortalecendo-nos nessa esperança que está em toda a palavra de Deus e reconhecendo-nos como alvos da graça de Deus. Todos nós merecíamos estar consumidos pela ira de Deus, mas Deus tem sido paciente e está nos chamando para o reino dele. Venha para o meu reino, entre, deixe eu governar a sua vida, e eu não governo com ira, eu governo com amor. É isso que o Senhor Deus faz. Então estamos falando de Josias. Ele reinou sobre Judá 31 anos. Não, ele não tinha 31 anos, ele reinou por 31 anos. Ele, quando começou a reinar, substituindo o seu pai, que foi um péssimo rei, um mau rei, que reinou por pouco tempo, Amon. Ele começou a reinar aos 8 anos. Claro que ele tinha tutores e tinha conselheiros, mas quando ele chegou aos 16 anos, ainda como rei, obviamente, então ele empreende uma jornada, uma verdadeira jornada missionária de purificação em todo o território de Judá. Em cada cidade, visitou cada uma delas. E lá, o que ele fazia naquelas cidades? Julgava e destruía os ídolos, feitos de madeira, de pedra, os altares em que se queimava incenso a todo tipo de divindades, às estrelas e aos deuses pagãos. Não precisamos nem mencionar os seus nomes aqui, são vários, inclusive deuses pagãos em que fazia parte daquele culto, da religiosidade, até sacrifício humano. Olha que mistura que está dentro do território de Judá. E lá está esse jovem, numa missão maravilhosa, e ninguém mandou ele fazer, ele fez aquilo por temor ao Senhor. O reino do norte já não existia, a ameaça da Síria está ali batendo as portas. Ele está assim pensando, se nós continuarmos sem temer a Deus, vivendo em desabalada numa espiritualidade toda misturada, mística, atraindo a ira de Deus, como vamos vencer essa ameaça que está nos rodeando? Então, aos 16 anos, já tendo então completado essa empreitada, melhor, aos 26 anos, depois de completar essa empreitada, visitar aquela cidade, ele volta para Jerusalém, e então ele vai reformar o templo, que estava já bem
estragado. Há 80 anos atrás, o seu bisavô Ezequias já havia feito uma reforma no templo e na nação. 80 anos. Ora, 80 anos é muito tempo. Muita coisa já estava estragada. Depois do seu bisavô, veio então o seu avô Manassés, que a maior parte da sua vida, do seu reinado, 55 anos, foi também de perversidades. O Senhor permitiu que a Síria, o rei da Síria, chegasse em Judá e levasse Manassés como um bicho para o cativeiro. Mas lá ele percebeu as suas perversidades, inclusive sacrificou seus filhos. Esse era o ambiente de Judá. E voltou de lá, arrependido, convertido. Então, Manassés terminou os seus últimos anos de reinado temente ao Senhor. Só que deixou um legado muito ruim para o seu neto, Josias. Muita perversidade, muita imoralidade, muito misticismo, muita abominação. Por isso que Josias faz essa empreitada dessa limpeza espiritual. E, voltando para Jerusalém, vai fazer a reforma do templo. O templo erguido por Salomão, muito belo, grande, suntuoso, mas desgastado. Houve uma época, inclusive, que o templo ficou fechado. Era proibido entrar e fazer culto, tampouco limpeza. Aquele templo precisava. Mas será se era só o templo? Era só o exterior? Era só a parede? Eram os corações que precisavam ser trabalhados, mudados. Era a mentalidade. Por isso as reformas estão registradas nos versos anteriores. Se você visitar o verso 10 e o 11, diz que eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinha a seu encargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo, deram dinheiro aos carpinteiros, construtores, para comprarem pedras lavradas e madeiras e vigas, para inclusive reformar as casas que estavam bem deterioradas. Então, Jerusalém precisava de uma grande reforma, mas a reforma verdadeira quem estaria fazendo era Deus, quando o livro fora achado. Aí a coisa foi de dentro para fora. Não foi uma reforma estética, foi uma reforma no coração, na mentalidade, nos valores. As coisas tinham que ser colocadas no lugar, e o lugar central na nossa vida precisa ser Deus. E o que ajuda-nos a colocar a centralidade de Deus é o livro, que mostra-nos a vontade de Deus, a vontade moral de Deus, a vontade espiritual de Deus, o que agrada, o que desagrada, o que atrai a bênção, o que atrai a maldição. É nessa reforma que é encontrado, então, no verso 15, o livro da lei, cuja leitura diante do rei Josias causa grande impacto, e que o levou à confissão de pecados dos seus antepassados e à retomada de uma aliança com Deus, de fidelidade, de pureza, de fidelidade ao Senhor. Versos 19 e os versos 30 e 31. O 19 eu já li, e o 30 e 31 diz que o rei subiu à casa do Senhor, depois da leitura da resposta que a profetisa Ulda dera a ele. E ele subiu, e foram com ele todos os homens de Judá. Verso 30, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. E o rei leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado na casa do Senhor. Por que o livro estava perdido na casa do Senhor? Por causa desse abandono, por causa dessa mistura, desse misticismo, por causa dessa contaminação toda, o livro da lei ficou de lado por anos e anos. E o rei se pôs em pé, diz o verso 31, se pôs em pé no seu lugar, fez aliança diante do Senhor para o seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos. Deus disse como Ele quer ser adorado, Deus diz como Ele quer que nos relacionemos, Deus diz o que deve ser centralidade na nossa vida e o nosso propósito. Significa isso mandamentos, testemunhos, estatutos. Toda a nossa vida está direcionada por Deus no livro que Ele deixou para nós. E diz que foi isso decidido, essa aliança,
de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Será se você está percebendo a importância da Bíblia Sagrada, de todo o seu ensinamento, de toda a revelação de Deus para a sua vida? Isso aqui não é uma coisa do passado, simplesmente um relato histórico. Isso aqui é um ensinamento precioso para todas as pessoas, em todos os lugares, em todo o tempo, em qualquer cultura. Vamos pensar hoje na centralidade da palavra de Deus em nossas vidas. Este é o lugar do livro de Deus, no centro, iluminando o nosso caminho, esclarecendo na nossa mente o que é agradável ao Senhor. Josias é um homem temente a Deus. O crente é uma pessoa temente a Deus. E por ser assim, por isso ser uma verdade, como deve ser essa nossa relação com o livro da revelação? Como que deve ser essa nossa relação com esse livro que Deus preparou para nós? Quero pontuar 4 coisas aqui. Primeiro, que o coração temente a Deus precisa guardar os mandamentos de Deus. Não é suficiente dizer, eu temo a Deus. Eu creio que Ele existe. Eu creio que Jesus morreu. Não é suficiente ficarmos apenas com isto. Isso já é uma grande coisa, mas é preciso ir mais além e mais profundamente. Porque aquele que teme a Deus vai mostrar esse temor com obediência aos seus mandamentos, com esforço para praticar o que Deus mandou, ainda que todos estejam negando, virando as costas, andando na contramão. Aquele que é temente a Deus, o crente, ele vai se esforçar para guardar os mandamentos, vivê-los, porque é uma ordem do Senhor. Talvez você tenha sido ensinado, quando criança, a decorar os 10 mandamentos, mas a Bíblia está cheia de mandamentos, não são apenas 10. Talvez você se esforce para guardar alguns, mas é possível que nós, amando a Deus e ao nosso semelhante, cumpramos os mandamentos de Deus, se houver intencionalidade. Mas é bom conhecê-los. Eu conheço. Jesus diz que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, forças, entendimento e alma, e amar ao próximo como a nós mesmos. Tá bom, eu já sei isso e estou me esforçando, mas tem muito mais para nós conhecermos. Tem coisas que, se nós lermos e guardarmos no nosso coração, essas coisas serão decisivas numa escolha, numa encruzilhada da vida. Vamos saber exatamente a vontade de Deus, porque já lemos. É lendo um pouquinho, todos os dias, é lendo sempre e guardando, que nós mostramos se somos tementes a Deus verdadeiramente ou não. Josias foi um reformador, isso é dito no texto. Ele teve um grande empenho no seu papel como líder. Ele precisou fazer reformas em paredes, reformas em casas, precisou fazer reformas em estradas, ele precisou fazer reformas administrativas, colocar pessoas certas nos lugares certos. Vocês percebem que aparecem nomes aqui, um responsável pela parte espiritual, outro pela parte administrativa, outro pela administração das terras e dos registros, dos documentos, dos negócios. Muitas coisas para fazer, empenhado pelo seu povo, pela sua nação. Tempos de ameaças externas e internas, muitas imoralidades, muita coisa atraindo a ira de Deus. O que ocupava o coração desse jovem rei? Certamente muitas e grandes preocupações, grandes desafios, uma administração complexa, um povo místico, misturado com todo tipo de crendices, finanças, altas finanças, uma grande reforma, muitas cifras, e lá era muito comum peso em ouro e prata, não era muito como nós lidamos com o dinheiro hoje. Então eram coisas grandes, volumosas e pesadas. Josias tinha grandes coisas, como também você tem grandes coisas para fazer hoje no dia a dia. É a preocupação com a casa, com a profissão, com as contas, a gente costuma chamar, as boletas vão chegando, né? As preocupações, tem que reformar isso, tem que reformar aquilo, tem o estudo das crianças,
e tem as coisas que vão aparecendo, às vezes é uma enfermidade, e tem parente que está em dificuldade, temos que ajudar, essa preocupação, e tem a empresa, aquele que é funcionário público, tem lá as demandas, as dificuldades, as questões políticas, e uma série de coisas. Veja que mundo louco, que nos suga energia. Queridos, o quanto que a palavra de Deus no centro traz a nós paz, equilíbrio, força, esperança. Mas aquele que não centraliza a sua vida em Deus, sua mente não é guiada pelo alto, pelos céus, fica perdido, nervoso, aflito, doente, às vezes desesperado, às vezes toma decisão errada, vai por impulso, mas eu tenho lutado tanto, eu mereço um momento de prazer, eu mereço um momento delicioso, livre e tal, e toma decisões erradas. Josias fazia reformas no templo e na nação, limpezas e consertos. E no reino, os seus atos externos. Só que tudo que ele fazia movido pelo temor a Deus. Mas a coisa chegou no seu ápice quando ele conheceu a mente do Senhor no livro de Deus. Toda a nação era um grande desafio. Derrubada de imagens, queimando, destruindo altares, profanando altares que não eram os altares de Deus, com ossos, ou resto de ossos, ou cinza de ossos dos sacerdotes, que não serviam a Deus, mas ao contrário, a todo tipo de religiosidade pagã, correndo riscos. Nos versos 9 a 13, diz um pouco de todo esse empenho dele. Foram até o sumo sacerdote, até as outras pessoas, com dinheiro. Deram dinheiro para os trabalhadores fazerem a obra. Já mencionei esse texto. Esses homens trabalharam fielmente na obra, tinham superintendentes sobre eles, os nomes estão aí. Inclusive os levitas, que eram músicas, eles foram desviados da função para supervisionar em todo o trabalho. Porque aquele que é temente a Deus, ele faz tudo pensando no melhor para Deus. Às vezes tem até que deixar de fazer uma coisa que é prazerosa, uma coisa que é deliciosa, mas para cooperar com a causa maior. Isso tudo estava acontecendo. E a preocupação desse rei jovem podia ser: será que está havendo alguma injustiça? Uma preocupação óbvia. Será que estamos cometendo algum equívoco? Será que há algum desvio financeiro? Grandes preocupações, queridos, como nós temos. 1000 perguntas. Como estabelecer o culto? Como cultuar? Quais são as bases para os serviços religiosos e os seus servidores? Quais os requisitos para os sacrifícios? O que deveria acompanhar o adorador? Mas como deve ser a administração das outras cidades, a colheita, o armazenamento? Como devem ser os nossos limites fortalecidos? Muita coisa, queridos. Como nós também vamos ter muitas coisas a tomar a nossa mente e o coração. O que realmente Deus espera dos adoradores, queridos? Será se Deus estava muito interessado num templo belo, reformado, ou na vida pura do seu povo? O que realmente Deus espera dos seus adoradores? Sacrifícios de sangue de muitos animais, ou a própria vida no altar? A própria vida no altar de Deus, para o Senhor fazer a purificação e usar como Ele quiser. Estamos na época do estético, valorização do estético, do belo. Mas o exterior não é tão importante assim para Deus. Pelo contrário, o interior, a beleza de um caráter transformado, a mente de Cristo, a beleza de Cristo, é isso que interessa para o Senhor. E que Deus usa para transformar-nos de dentro para fora. O livro, que pelo Espírito Santo vai trabalhando de dentro para fora a nossa vida. O que orienta a vida do temente a Deus, do crente, a vida do adorador, é o livro de Deus, é a palavra aplicada na vida. Nenhuma reforma seria necessária para aquela geração do passado, se o povo e os seus líderes, os seus reis, os seus sacerdotes tivessem guardado a palavra de Deus. Mas agora, reforma, humilhações, vergonha, por que isso tudo? Alguém lá atrás abandonou
a palavra de Deus. Como isso afeta a sua vida hoje? Olha a sua família. A gente pode começar a perceber se estamos sendo fiéis ou não, se estamos colocando a nossa vida em risco ou não, a nossa família em risco ou não. Porque se a próxima geração não conhecer a Deus e o livro de Deus, ela irá se perder. Isso será uma tragédia, isso será uma tristeza. Eu me prendi muito nessa parte, mas eu preciso avançar um pouco mais e quero dizer uma segunda coisa. É o livro de Deus que revela a pessoa de Deus, a pessoa do Deus eterno e a sua supremacia na vida do crente. É o livro de Deus. Você pode conhecer a Deus pela natureza, maravilha. Você vai conhecer muito da glória e do poder dele. Mas Deus tem ensinamentos morais e espirituais que nós não conseguimos entender olhando e admirando só a natureza. É o livro de Deus que revela a pessoa de Deus. Você precisa conhecer Deus, relacionar-se com Ele. É assim que começa um relacionamento entre um homem e uma mulher, um jovem e uma jovem. Começa com admiração, que beleza, olha como fala, como se comporta, mas fica só aí? Não, para um relacionamento mais profundo de casamento, então tem que conhecer mais. Então, vai convivendo, vai conversando, vai fazendo pergunta, vai vendo os seus gostos, vai conhecendo a família. É o relacionamento, dia a dia, que vai revelando verdadeiramente a pessoa. Quem quer conhecer a Deus, a mente de Deus, o amor de Deus, tem que ler o seu livro sagrado, o livro da revelação dele. Ah, mas eu não entendo a Bíblia, por onde começo? Olha, aí que a igreja tem o seu papel. Mas entenda que a Bíblia começa com uma revelação progressiva, lá no Antigo Testamento, e que vai culminar no Novo Testamento com Jesus, glorificado, assunto aos céus depois de morrer e ressuscitar, tendo oferecido a sua vida em sacrifício, reconciliando-nos com Deus e mostrando qual vai ser o nosso futuro. E em tudo isso, o Deus eterno, dizendo quem Ele é, quem nós somos, qual é o nosso problema, o que Ele espera de nós. Josias foi impactado com a leitura do livro, você já percebeu isso? E estava perdido, escondido no templo. Por que aconteceu isso? Provavelmente no tempo do seu bisavô, Manassés, quando houve uma debandada muito grande da espiritualidade, do temor a Deus, algum temente a Deus, guardou, bem guardado esse livro, no próprio templo. E ele foi achado, por providência de Deus. Nos versos 14 a 17, esses encarregados pelo jovem rei de fazer as reformas, vão dar o relatório. Ó rei, está tudo correndo bem, as contas estão pagas, os carpinteiros e os trabalhadores estão fazendo tudo que o senhor mandou. Mas tem uma outra coisa que queremos dizer para o senhor. O relatório financeiro está aqui, administrativo está aqui, mas uma coisa muito interessante e importante. O sacerdote Ilquias, ele está com o livro da lei. Safã foi encarregado de ler para o rei, e o relatório foi dado que o livro da lei foi achado. E essa leitura, dos versos 18 a 24, fizemos essa leitura, impactou o jovem. E aí ele conheceu ainda mais, ele soube ainda mais, ele foi tocado, sensibilizado em seu coração, porque ele teve uma visão mais profunda de Deus. O livro apresentou o seu autor, o próprio Deus. Josias descobriu ainda mais que ele estava diante de um Deus santo, por isso ele rasgou suas vestes. Ele estava diante de um Deus que é justo, por isso o seu furor, mencionado no verso 21. Ele é um Deus fiel à aliança que fizeram no passado, por isso no verso 21 também está dizendo que os do passado quebraram a aliança com o Senhor, mas o Senhor guardou a sua parte da aliança. O Senhor é Deus fiel, e inclusive aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Bênção para os que obedecem, maldição para os que desobedecem. Ele conheceu que o Deus eterno, autor desse livro, é o soberano Senhor, é aquele que, quando Ele quer, Ele envia, a expressão que está aqui, desgraças, sobre povos, sobre pessoas, sobre indivíduos. Verso 24. Assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre o lugar, sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber,
eu trarei todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Uda está falando para o enviado do rei Josias, e Uda está dizendo, falem para esse rei, esse Deus que se revela nesse livro, ele é aquele que traz desgraça aos impenitentes. Ele é o soberano Senhor. Ele envia ventos, ele envia pragas e animais, ele envia inimigos, ele envia água, ele envia fogo. Esse é o Deus, o qual nós devemos temer. Mas não só isso, além de ser esse Deus soberano e justo e santo, ele é Deus misericordioso. Ele não tem prazer na morte, na punição. Ele faz porque o seu caráter exige que ele discipline, que ele traga para o impenitente o seu castigo, mas traga o perdão e graça para o arrependido, para o crente nele. Sim, queridos, nesse mundo atribulado, como era o tempo do rei Josias, nesse tempo de desafios e tentações, o crente precisa conhecer o Senhor e viver no temor dele, para não ser arrastado pela mentalidade desse mundo decaído, subjugado pelo maligno. Nós temos que ter uma âncora. Essa âncora é o nosso Deus, mas os elos que nos firmam nesse Deus é a sua palavra com os seus mandamentos. Então conheça a Deus e coloque-o no centro e no governo da sua vida, meu irmão, porque tem muita gente sucumbindo, apostatando, deixando a igreja, que é aquela que representa o reino e que anuncia este evangelho. Terceira coisa que quero destacar é que o livro de Deus é a chave para desvendarmos a razão do mal existir, para desvendarmos a razão dos sofrimentos humanos. É este livro. As religiões vão apresentar as suas respostas. E aqueles que são incrédulos vão dizer, isso aí é fatalidade, isso aí é lei natural das coisas, quem é ruim vai colher ruindade, quem é bom, tal. As pessoas vão dando uma resposta vaga, não convincente, mas a palavra de Deus diz claramente o porquê que o mal existe, porquê que o ser humano sofre. É este livro. Então a gente tem respostas, a gente tem consolo e a gente vê onde há o conserto para a nossa vida. No verso 21, a parte B, está dizendo lá a reação, então, de Josias. Ele diz, vão consultar o Senhor. O Senhor, então, ele está revelando os castigos, as maldições sobre nós. Vão consultar ao Senhor, orem. Porque este livro diz o motivo da ira de Deus ser derramada sobre nós. Esse livro está dizendo que Deus está prometendo, dizendo que vai derramar sobre nós o seu furor, porque é grande o furor do Senhor. Esse livro, ele revela claramente o porquê que o mundo está como está. Josias moveu-se às orações e confessou e suplicou a Deus, ó Deus, perdoa-nos. Perdoa os nossos pecados, inclusive os pecados dos nossos pais, perdoa-nos. Ele sabia o grande problema. Ele sabia agora o porquê que o reino do norte, os seus irmãos, foram destruídos como nação. Porquê que o império assírio destruiu os seus irmãos do reino do norte. Ele sabia que a ira de Deus já havia sido antecipadamente falada, proclamada. Os desobedientes aos mandamentos de Deus. Os versos 22 a 25, não dá para ler todo o texto, mas está claro ali. Se a gente comparar isso com o texto de Deuteronômio, eu li uma parte no início desse culto, mas se olharmos o capítulo 28 de Deuteronômio, vamos ver lá que Deus disse as bênçãos e as maldições. Isso não vai dar para ler aqui, mas fica para você olhar em casa. Capítulo 28 de Deuteronômio, ficou muito claro. E um texto, inclusive, extenso, mas que pode ser resumido naquele texto do capítulo 30, 17 e 18,
Mas se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos e se inclinarem diante de outros deuses e servirem a esses deuses, Deuteronômio 30:18, então hoje lhes declaro que certamente perecerão. Não permanecerão muito tempo na terra, na qual, passando o Jordão, vocês vão entrar para dela tomar posse. Deus está dizendo, vocês vão chegar na terra, mas se não andarem no temor, em obediência a mim, que é uma coisa boa, então vocês serão tirados da terra, vocês vão sofrer, vocês inclusive vão morrer. Na entrega da lei por Moisés ao povo, Moisés já havia antecipado isso tudo, como Deus mandou. E os profetas também, mandados por Deus, falaram. Então, lendo esse livro, queridos, nós temos respostas do porquê o mundo está do jeito que está. Por que sofremos como sociedade e, por que não dizer, como indivíduos. Por isso, verifique na sua vida. Se há algum sofrimento, se há alguma situação difícil, veja se não é por causa de transgressão, de negligência, e faça como Josias fez, e diga, Senhor, me perdoe, errei, falhei, é hora de acerto, de conserto, até, quem sabe, para mudar o histórico da sua família. Pode ser o caso de muitas pessoas. Se for real, suplique ao Senhor, como Josias fez. Busque respostas em Deus, busque respostas na Bíblia e continue a ler diariamente e assim se fortalecerá o seu coração e você vai saber exatamente o que Deus espera de você nas mais diferentes situações da vida. A palavra de Deus, quando lida e aplicada, é inclusive prevenção para quedas e sofrimentos na nossa vida. Algumas pessoas que se decidem a Jesus já tardiamente, depois de muito tempo, vão dizer, por quê? Ah, se eu soubesse, se eu tivesse lido esse livro, se eu tivesse ouvido o Evangelho, se eu tivesse ouvido meu avô, minha avó, meu pai e minha mãe, quando falaram para mim do Evangelho, eu não teria sofrido tanto. Pois é. Mas vamos deixar o passado lá no passado, já que o Senhor, Ele lança no esquecimento, nas profundezas, esquece, quando se confessa, Ele dá nova oportunidade. Então, o livro da lei é a chave para entendermos, mas também a prevenção, para evitar sofrimentos, escolhas das quais vamos nos arrepender tremendamente. Porque a vontade de Deus, objetivamente, está exposta nesse livro. Mas eu termino com uma quarta coisa, mais objetivamente, indo para a conclusão, é que o livro de Deus apresenta a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus para com aqueles que se voltam para Ele com arrependimento e fé. Sim, esse livro, ele não seria impactante nas nossas vidas se apenas só tivesse as sentenças da ira de Deus, do juízo de Deus. Mas o livro maravilhoso de Deus, ele foi escrito denunciando os nossos pecados, mas também oferecendo-nos perdão e graça. Os versos 26 a 28, a profetisa Uda manda que os seus enviados falem com Josias o que Deus havia antecipado. Ele diz, olha, eu estou muito aborrecido com esse povo. Eles também vão ter o mesmo destino dos irmãos do norte. Mas, Josias, por que você se humilhou? Por que o seu coração mudou? Por que você abriu o seu coração? Por que você se sensibilizou? Você ouviu e você chorou. Você ouviu as palavras da lei, você chorou. Não vai ser no seu reinado que isso vai acontecer, não. Eu vou ter misericórdia de você, dessa geração que você está conduzindo. E então Josias, ouvindo isso, essa palavra da profetisa Uda, ele renova a aliança com Deus e leva todo o povo a fazer uma renovação de aliança. Então, diz ali que ele então iria terminar os seus dias em paz, porque Deus é Deus misericordioso com os que se arrependem. Está lá, deixarei que você morra, verso 28, e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então eles levaram resposta ao rei, e isso, claro, foi muito bom de ouvir. Mas o que aconteceu antes é que é o decisivo. Josias colocou o livro da lei de Deus como algo central no seu reino e também, obviamente, na sua vida.
E isso, queridos, é o que Deus promete. É o que Deus promete ao crente. Você não verá a desgraça. Eu pouparei os seus olhos de ver a destruição. Você morrerá em paz. É o que Deus promete ao crente também, se ele colocar Deus no centro, a sua palavra for central na sua vida. É isso que o livro de Deus faz em nós. Ele nos dá consolo, nos dá esperança, nos dá paz. Nesse momento final, o que é que eu digo? Que o livro de Deus é para ser o guia da vida e da adoração para todos os indivíduos, em todas as idades, em todas as línguas, em todas as culturas. É o livro de Deus para todos. É o livro de Deus que revela o próprio Deus da maneira como precisamos conhecê-lo. Esse Deus que é o único digno de ser adorado. E esse livro também revela o ser humano perdido nos seus pecados, atraindo a ira de Deus. Mas é esse livro que revela Jesus, o Salvador enviado dos céus. Você está aplicando esse livro em sua vida? Você está buscando respostas nesse livro? Você está purificando a sua mente, lendo e aplicando esse livro na sua vida? É o que eu tinha para esta noite, desafiando a você. Qual é o lugar do livro de Deus na sua vida? Está no centro? Ou está esquecido, abandonado, como um amuleto aberto no Salmo 91 ou Salmo 93? Que você pense seriamente nisso, busque a Deus, alimente sua vida, o seu coração e viva conforme a lei de Deus. Que tal você inclinar a sua cabeça e dar uma resposta a Deus? Que tal você confessar aí então alguma coisa que você acha que precise confessar? Talvez haja alguém aqui entre nós, ou ouvindo a nossa voz, que esteja agora admitindo, eu estou conduzindo a minha vida do meu jeito e só estou dando mancada. Eu, de fato, não tenho colocado Jesus no centro, e eu quero agora dizer, Senhor Jesus, sei que o Senhor veio a esse mundo para ser a minha única esperança, meu Salvador, e levar sobre o Senhor, na cruz, os castigos dos meus pecados. Me arrependo e quero conhecer o Senhor, quero andar em aliança com o Senhor. Eu me entrego a Ti, Jesus, arrependido de todos os meus pecados. Sei que o Senhor me aceita, porque o Senhor é misericordioso. E o Senhor veio a esse mundo com esse propósito mesmo, salvar os pecadores arrependidos. Entra no meu coração, Jesus, e me conduza. E, ó Deus, abençoe também os meus irmãos, os que estão aqui, entendendo a importância de, nesse tempo difícil, de convulsões, de imoralidades, de coisas estranhas, esquisitas, ideologias e misticismos, a importância de nós, humildemente, buscarmos o Senhor pela Tua palavra. Pedimos o perdão ao Senhor quando falhamos e quando não buscamos as respostas em Ti, e quando às vezes queremos fazer a coisa do nosso jeito. Mas se temos o Senhor como nosso dono e guia, precisamos consultar o Senhor em todas as coisas. Que o Senhor nos perdoe nas decisões erradas que tomamos, mas o nosso pedido é, ajuda-nos a perseverarmos na fé, nesse Deus, o Deus desse livro, o Deus que nos revela a verdade, nesta lei que se chama Bíblia Sagrada. Eis-nos aqui, faça-se a Tua vontade. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém.